Ora pelo nosso amado Arlindo. A senhora igreja, Vai gravando. estenda essas mãos para cá. Querido Jesus, aqui está o teu filho, que neste momento, Senhor Jesus amado, vai estar sendo usado, Jesus, para ministrar a tua palavra. Querido Jesus, prepara cada coração para receber a tua palavra, Senhor. Revela a tua palavra em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o milagre, maravilhas venha acontecer, ó Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Com a igreja, o irmão Arlinde Rodrigues. Amada igreja que é o Pai do Senhor, é um privilégio, nós estamos reunidos mais uma vez para cultuar esse Deus tremendo, né? Para mim é muito emocionante, porque eu sou fruto da oração da minha mãe de 18 anos, um ex-ateu, uma pessoa que era blasfemo e que Deus me deu 2 filhos lindos, mesmo eu sendo contrário a ele tem misericórdia, né? Deus, e é uma honra enorme, né? Um privilégio. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Hebreus 11. Amém? Já devia ter deixado. Hebreus 11. Versículo 35. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler rápido aqui, os irmãos sentarem. 11:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu gostaria de ler junto com os irmãos o 11 e o Hebreus 11, 1 e 2. Amém? 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Até aqui, os irmãos podem se sentar. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Então, já dá para saber mais ou menos o meu testemunho, né? Eu sou uma pessoa, um ex-ateu, meus frutos de oração, minha mãe é uma mulher que orou. Então, eu falo sempre isso para que vocês venham confiar, que é um Deus que você tem que ser paciente e perseverante. Se você esquece, abandona, para de orar pelaquela pessoa, possa ser que Deus está usando a sua oração para trazer aquela pessoa com o reino de Deus. Que através da sua oração, Paulo, ele estava no caminho de Damasco, e Paulo, ele estava com pensamentos furiosos, queria destruir a igreja, mas só que ele teve um encontro no meio do caminho. E eu ouso a dizer que provavelmente a igreja não falava assim, orava, mata Paulo, mata Paulo. A igreja falava, converte o Paulo, Senhor, converte o Paulo. Ele não queria, mas Deus veio e converteu ele pessoalmente. Nossas orações têm poder, né? Quando nós temos fé. Aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos de fé, eu tinha que trazer o livro de Hebreus. O Senhor falou comigo através do livro de Hebreus, né? Que por que foi feito, confeccionado essa epístola? Nós não sabemos quem fez essa epístola. O Martinho Lutero falou que foi Paulo. Uns falaram que foi Barnabé. Alguns falaram que pode ter sido até Priscila, né, de Áquila. Uns falaram que foi o Paulo escreveu, depois Lucas reescreveu e não colocou o nome, porque Paulo, ele se apresenta no começo de cada carta. Ele fala, o apóstolo Paulo. Então as evidências internas da obra, elas não falam quem é. No final vai falar que ele quer vir com Timóteo, para o povo orar por ele, para poder ir, porque Timóteo tinha acabado de sair da prisão. Então era do pessoal que andava com Paulo ou com os apóstolos. Aqui fala que eles receberam essa mensagem dos apóstolos.
E portanto, como as evidências internas e externas da obra não falam quem é, eu não posso alegar, mas eu gostaria de falar, se não é Paulo, é alguém que andou muito com Paulo, porque a teologia paulina está muito presente. A única coisa que não tem aqui que Paulo usa na sua teologia é sumo sacerdote, chamar Jesus de sumo sacerdote, só na Epístola de Hebreus. Portanto, a gente fica imaginando que possa ser que não seja Paulo, né? Mas é uma obra inspirada de Deus, e essa é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, né? Que é penetrante. E essa obra foi escrita para os judeus, os hebreus, que eles já tinham aceitado Jesus, mas eles estavam pensando em abandonar a fé. Eles estavam pensando em abandonar a fé, e eles estavam, porque teve a perseguição, e se eles voltassem para o judaísmo era uma religião que era permitida pelos romanos. E aí os romanos perceberam que o cristianismo era uma nova religião, e eles começaram a perseguir, e aí eles ficaram tentados, né? Eles foram assediados pela vontade de voltar à antiga fé. Só que essa carta vai ser escrita, né? E nós sabemos que provavelmente foi antes de 70 depois de Cristo, porque não tem nenhuma referência à queda de Jerusalém, nem do templo, né? Então não tem nenhuma referência. Então o povo, em 70 depois de Cristo, né, o imperador Vespasiano, ele vai mandar as tropas a serviço do general Tito, e ele vai ser destruído Jerusalém, ela vai ser cercada, vai ser destruído, o templo vai ser destruído, né? E aí eles só vão ter de novo um país, agora em 1948, Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, por acordos internacionais. Então, esse povo que eles tinham todas as promessas de Deus, eles tinham uma fé baseada na antiga aliança, agora estava recebendo uma nova aliança, e eles estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Porque aqui fala que a fé é aquilo que não se vê, a esperança daquilo que você não vê, é o fundamento, é a essência. E eles tinham uma religião que eles viam o cordeiro sendo cortado, sangrado, eles viam aquela expiação, e essa carta vai falar: não, o sacrifício de Cristo é maior e melhor e vitalício. O sangue dele fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue dele fala mais do que o sangue de cordeiro, e todos os sangues que foram derramados antes dele foram para apontar para aquilo que era permanente e não aquilo que era provisório. Então eles falam, através dessa carta é falado que a data de validade do judaísmo acabou. Vinha a validade até o Messias, e Paulo descobriu, e ele colocou em sua teologia, que era a intervenção de Deus na terra para revelar quem era Deus através de Jesus. Era a última intervenção de Deus, ia ser uma nova era. Era uma era que ia mudar o relacionamento de Deus com os homens. Não era precisado mais derramar sangue de animais. Agora, por causa do sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus, que é o novo e vivo caminho. Aleluia! Então, aqui eles estavam com medo, porque a religião deles dava para cheirar, dava para tocar, e agora tem uma religião que é do invisível, e ele vai falar: não, a fé sempre foi invisível. Os antigos alcançaram as promessas por causa da fé. Nós sabemos, nós queremos que as coisas que nós tocamos, elas foram feitas das coisas que são invisíveis. Portanto, aquilo que existe é provisório, e aquilo que é permanente é o verdadeiramente real. Ou seja, aqui é fumaça. Aquilo que é real, que a gente está tocando e vendo, é fumaça. Mas Deus que nós não vemos, Ele é que é o real de verdade. Aleluia! Ele que é o eterno. E aí, Ele vai mostrando, Ele vai utilizar o justo viverá pela fé, que é do profeta Abacuque. Abacuque, ele estava com raiva, porque o governo estava errado, os políticos estavam errados, estava todo mundo, sacerdote estava roubando dinheiro, estava tudo errado em Israel. E ele começou a clamar a Deus. Aí Deus falou: Abacuque, profeta, eu vou mandar um povo para velozes como guepardos, devoradores como lobo, que vai destruir, vai subir, vai empilhar a terra, vai subir nos muros, vai destruir tudo. E ele falou: mas Senhor, você é tão puro de olhos, como você pode fazer isso? E aí ele falou assim, aí ele ficou como uma atalaia, esperando a resposta de Deus, e ele buscou Deus. E aí quando ele está buscando Deus, Deus vai falar para ele que
ele não se alegra de quem volta atrás na sua fé. Glória a Deus. E ele vai falar, porque o justo viverá pela fé. E nós não somos daqueles que retiram-se para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. O que mudou Abacuque? São 3 capítulos. São 3 capítulos em Abacuque. São 2 capítulos que contam a história. É diferente esse profeta porque ele busca a Deus, a revelação de Deus. E ele termina com o 3º capítulo com um cântico. O que mudou? Ele tinha pavor e temor. E ele acaba em fé, confiante. Que fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo, ainda que eu não consiga pagar o gás, pagar a água, eu me alegrarei no Senhor. Mas o que aumentou a fé de Abacuque? O que Abacuque viu? Deus tinha falado o futuro para ele. Porque a promessa de Deus é realidade. Porque se Deus promete, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Deus falando é realidade no futuro, pode confiar. E Abacuque confiou, porque ele sabia que as promessas de Deus só viriam através do povo, e o povo não seria destruído. E ele pediu: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Porque ele sabia que Deus falou para ele que o conhecimento da glória do Senhor ia tomar toda a terra. Qual é o plano de Deus? Produzir glória para Ele, e que todos conheçam o nome dEle. Nós fomos feitos para poder gerar glória para Ele, só que nós pecamos, nós afastamos de Deus e nós não geramos glória para Ele. E Deus tem um plano, e nós não estamos no papel principal, nós somos coadjuvantes. Mas Abacuque sabia que se ele fizesse parte do povo de Deus, que tem fé e que confia nesse Deus, que ele não iria ser destruído, porque Deus ia usar o povo de Deus para trazer a nossa maior salvação para toda a humanidade. Foi a promessa de Abraão, que ele falou que do seu descendente será abençoada todas as famílias da terra. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. E aí, ele usou Abacuque. É tão lindo, porque as pessoas usam errado, né? Que a pessoa começa no ora, fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Aí a pessoa fala: se você pensar positivo, você vai conseguir. Não é isso que está dizendo. Você tem que ver o versículo anterior. Você vai ler, você tem o direito de ler a Bíblia, porque agora a gente pode ler a Bíblia, mas você tem a obrigação de ler correto. Você tem que ver o contexto que está anterior e posterior àquilo que você está falando. Então eu li aqui, li o anterior, li o posterior, li Hebreus, li as cartas universais, li as cartas de Paulo, aí eu li Atos, aí eu li todos os evangelhos, aí eu li o Velho Testamento, né? No Pentateuco, livros históricos, proféticos, poéticos, né? Os livros de profetas maiores, profetas menores, para depois você entender. Porque o mesmo que revela aqui é o mesmo Deus de toda a obra. Porque a Bíblia é inerrante. Nós temos que ver. E que fé é essa que ele está falando aqui? É a fé de quem confia. Porque está escrito aqui, ó: porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Olha aí, a fé é escatológica. A fé, escatom, é final. A final que estuda o final do tempo, quando Deus vai fazer uma intervenção na terra poderosa, vai acabar com a história, vai dar juízo para os seus inimigos e vai pegar um povo que ele comprou com seu sangue e vai levar os remidos para morar com ele. Sabe o que nós vamos fazer no céu? Eu não sei. Mas uma das coisas que nós vamos fazer no céu é ser troféu de Deus, que está escrito no cântico de Apocalipse, que nós vamos dar glória a Ele porque Ele nos salvou, e nós vamos estar como troféus de Deus, mostrando o amor dEle e a misericórdia dEle. Aleluia, glória a Deus. Nós somos feitos para a glória de Deus, e o projeto inicial que o original de Deus vai ocorrer em nossas vidas, e para isso Deus fez promessas provisórias até vir a promessa permanente, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Até aqui. E aí, esse escritor, ele vai exercitar a fé. Então Deus está falando conosco hoje. Se você não exercita a sua fé, você fica doente. Se você tem crente doente, é porque não está exercitando a fé. Aleluia, Deus. Porque uma árvore que para de crescer, ela está doente ou morreu. Aí é perigoso, né? Se você está estagnado, você pode morrer. Se não está frutificando, você pode morrer. Então, essa fé aqui, então o que é a fé? É a fé salvífica, que é quando Deus ilumina a nossa mente, para que a gente crê, para que a gente venha crer no que está escrito na palavra de Deus.
Eu era um ateu, eu lia a Bíblia, eu não acreditava. Eu conhecia às vezes mais do que uma pessoa que conhece a palavra. Eu tirei a fé de muitas pessoas e eu não acreditava. Tem muitos filósofos aí, pessoas de teologia liberal, que eles não creem nos milagres, eles não creem. Eu falei aqui que o livro foi escrito 70 a.C., por quê? Porque tem gente que vai falar que é depois, né? Porque Jesus profetizou a queda de Jerusalém. E tem gente que fala que não, é mentira, que eles escreveram depois que aconteceu e colocaram a profecia na boca de Jesus. É a teologia liberal, são teólogos. Teologia liberal, que acaba com a fé, na nossa confiança que Deus faz milagres, Ele transforma corações. E aí, Ele vai dar exemplos de fé. Eu não vou tratar todos os exemplos, que seria demais, mas Ele vai tratar dos pré-diluvianos, que é Abel, Enoque, e vou falar sobre o Noé. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver o que é fé. A fé é quando Deus ilumina a nossa mente, nós cremos na doutrina, nos ensinamentos, e aí quando nós cremos na doutrina, nós vamos nos movimentar conforme aquilo que nós acreditamos, e aí nós vamos fazer a obra, dar frutos de verdadeiro arrependimento. Isso é fé. A fé tem que produzir obras. A fé sem obras, como diz Tiago, é morta. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos crescer? Está entendendo? Ele vai falar assim, não é novo isso aí não. Ó, aqui antigamente eles creram pelaquilo que era invisível. Eles creram. Por que eles creram? Ele vai falar, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito que é aparente. Viu? Igual eu falei, Jesus tinha ressuscitado e os discípulos estavam dentro ali do cenáculo, é isso? Né? E aí Jesus aparece e eles falam, nossa, será que Jesus apareceu com fantasminha, como fumaça? Não, é que para Jesus glorificado, que é eterno, as paredes são fumaça. Ó, o que é real é fumaça. O que é eterno é real, Aleluia, é permanente. Deus. E isso é crer. A gente crê naquilo que a gente não vê, mas a gente acredita porque Deus falou, porque é a palavra de Deus, porque Deus falou e apareceu coisas. Então a gente crê na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela está antes das coisas se materializar. Então aquilo que é invisível é maior e superior do que aquilo que se vê. Então ele está falando, viu? Isso é fé, né? Fé é o conjunto de doutrinas e a fé é geração. E aí, como nós vamos ver? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Imagina Abel, é o segundo que nasceu, né? Primeiro nasceu Caim, mas ele foi o primeiro a ter fé, e o primeiro mártir. O primeiro foi morto por causa da fé, ele foi até o fim. A fé dele proporcionou morte para ele. E ele estava ali com o papai dele, a mamãe, Adão e Eva, e ele falava assim, filhos, você não sabe como era maravilhoso, a gente andava na presença de Deus, tinha um lugarzinho especial, um jardim especial, na virada do dia, ele vinha e conversava com a gente, e a gente não podia desobedecer, e nós desobedecemos, né? Aí Abel ficou triste, Caim chorou, falou assim, pai, o que o senhor fez? Até hoje tem gente que fala assim, por causa de Adão, né? E por causa de Eva, que ele está sofrendo. Às vezes o Caim e Abel também falou isso. E aí, eles falaram assim, mas ele não nos deixou assim, ele não nos abandonou à toa. Eles colocaram folhas de figueira, mas Deus matou um animal e cobriu eles com pele de animais. E Deus instaurou uma lei, que é o seguinte, o inocente morre pelo culpado para encobrir os pecados do culpado. E aí Adão e Eva falou, não, mas ele falou que haveria de vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Ele vai ser mordido de ferida mortal, mas ele vai destruir o poder do pecado. Aleluia! E Abel creu. Abel ofereceu o sacrifício crendo. Ele não ofereceu na igreja dando dinheiro porque ele queria o céu. Ele ofereceu com gratidão, porque ele sabia que Deus prometeu que a gente não ia ser abandonado para sempre.
pela eternidade, nós merecíamos ir para o inferno, todos, e Deus ainda continuaria sendo justo. Mas ele ofereceu, e a Caim não, ofereceu sem fé, ele ofereceu por obrigação, ele ofereceu, não sei se é por causa do sangue, e outros falam, tem várias pessoas que falam, mas o objetivo maior é se ele tivesse oferecido algo com sangue, sem fé, não adiantava de nada, porque está escrito em Isaías 11, que Deus não quer sacrifícios, Ele quer um coração contrito. Está escrito em Salmo 51, que Davi estava em pecado, e ele continuou sacrificando no templo. Ele era um líder espiritual, e ele continuou sacrificando, mesmo estando em pecado, e ele percebeu que mesmo ele sacrificando no templo e no altar, ele ainda continuava com o pecado, e ele teve que se arrepender. Abel se arrependeu, falou: eu sei, eu sou pecador mesmo. Meu pai não se arrependeu, meu pai culpou minha mãe culpou a serpente, mas eu sou pecador, eu ofereço ingratidão, porque eu sei que o que há de vir virá, e não tardará. Vai vir Glória aquele que a vai Deus. a cabeça da serpente, vai vir aquele que vai acabar com a maldade. Deus não nos abandonou, Ele não vai nos deixar sozinhos, e Ele cultuou da maneira certa. Às vezes nossa fé está errada porque a gente está cultuando errado. Nós temos que cultuar da maneira certa. Nós entregamos igual Davi, quando ele estava construindo, ajudando Salomão. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas permitiu que ele ajuntasse ouro, ajuntasse todos os materiais. E aí ele falou: Senhor, quem somos nós para poder oferecer para o Senhor aquilo que vem das suas mãos? Não é, tudo é seu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, amém. Essa é a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Quando nós entregamos nosso corpo um sacrifício vivo e agradável, que é o nosso culto racional. Glória amém? A Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que ia agradar a Deus. Aí logo depois embaixo, ó, isso aí é pelo que aconteceu com Enoque. Quando você lê uma coisa, tem que ler embaixo. Esse que está de baixo é por causa do Enoque. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ó, quer dizer que na época de Enoque tinha gente que não acreditava mais em Deus. Ele era o sétimo depois de Adão, e tinha gente que não mais acreditava em Deus, por mais que eles tivessem anos a mais, por mais que eles vivessem mais, porque Deus queria que multiplicasse. Tinha gente que não cria mais em Deus. Como que a pessoa falava? Será que é diferente de hoje? Ah, Deus não existe. Se Ele existe, Ele nos abandonou. Esquece de Deus. Vamos viver a vida doidado, porque essa vida aqui é só essa que a gente vai ter e vai morrer mesmo. Então, não creia mais. Ele abandonou a gente. Quem abandonou a gente? Ele fez a gente. E Ele já sabia que a gente ia pecar. Por que Ele fez a gente então? Ele sabia que a gente ia pecar? Tem boca para comer, tem corpo, tô nem aí. É assim mesmo. Será que mudou a natureza humana? E aí, Enoque, ele conheceu Deus com 65 anos de idade. Aleluia. Enoque conheceu Deus com 65 anos de idade quando teve Matusalém. E ele caminhou 300 anos com Deus. Com 365 anos, ele foi transladado. Oh, o primeiro que foi, depois foi Elias, né? Não bate. Mas por que aconteceu isso? Porque ele buscava agradar a Deus. Ele buscava, e as pessoas falavam: não agrada a Deus, não adianta, não vai dar certo. E ele tinha promessa: não, eu vou agradar a Deus, porque eu sei que o que há de vir virá, e não tardará. Esse tardar, espera mais um pouco, foi palavra de Deus. E ele falou: vou andar com ele. E aí nós vamos ver em Judas, o único lugar que fala sobre Enoque, Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, vai usar um apócrifo, mas enfim. E ele vai falar assim no 14, Judas 14: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo que eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e que por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele.
Enoque sabia que Deus ia trazer juízo para quem tivesse contra Deus. Enoque sabia que ia ter uma redenção, mas sabia que ia ter juízo para quem se distancia de Deus. Se distanciar de Deus, fazer aquilo que Deus não quer, é pecado. E Enoque, sabendo disso, Enoque falou: eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu não estou vendo, mas eu vou andar com Deus. Deus vai fazer alguma coisa, porque eles não tinham a revelação completa. Nós temos a revelação em Jesus completa, eles não tinham. E ele andou com Deus sem revelação completa. E aí ele andou, glória a Deus, buscou, aleluia. ele agradou a Deus, foi considerado justo. E 365 anos depois, Deus transladou e falou: você não creu? Agora vê. Olha o que eu preparei para você. Glória a Deus, aleluia. Olha o que eu preparei. Glória a Deus. Paciência, com perseverança. A fé, paciência e perseverança. E aí, o próximo personagem é Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você viu? Ó? Herdeiros da justiça segundo a fé. Somos nós que queremos em Jesus Cristo, herdeiros da justiça pela fé. Noé, ele tinha uma idade, e Deus se apresentou a ele. Ele era o único justo do mundo. Ninguém mais adorava a Deus. E Deus queria destruir o mundo, mas só que Deus tinha uma promessa, porque o que há de vir virá e não tardará. E tinha que ter alguém para redimir o povo. Deus não ia destruir porque Ele tinha prometido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, Ele faz, Ele é. O que Ele promete acontece. Então, Ele pega Noé e fala para Noé, e Noé vai construindo 120 anos. Olha que legal, tem gente que vive 120 anos, uma vida. Uma vida construindo para Deus, trabalhando para Deus, todo mundo falando que ele é um louco, que não sabe o que ele está fazendo. Olha, não tem chuva, e você está construindo isso aí, ó. Você vai ganhar com isso? Nada. Aí deve ter os vizinhos falando: olha o louco lá, vem ver. Cobrava até dinheiro, falou assim: ó, vem ver o louco aqui. E ele ficou 120 anos, e ele, através daquilo que era, ele foi pregando a salvação de forma visível, todo mundo estava vendo ali. Ele passou ridículo, vergonha, por causa do evangelho, porque ele falava: vocês estão pecando, raça de víboras, pecadores, vocês estão pecando, se arrependam. E ninguém se arrependeu, e veio o juízo. E Jesus fala que quando ele voltar, vai ser como nos tempos de Noé. A gente tem que ter medo. Será que vai ter fé? Porque Jesus fala: será que vai ter fé? Será que vai ter confiança em mim? Será que essa confiança vai gerar um culto agradável? Será que essa confiança vai gerar gente que me busca, gente que anda comigo e me agrada? Será que essa fé vai gerar uma mudança de caráter, uma mudança de moral? E que essas pessoas vão amar a Deus de verdade e vão amar o próximo. Nós somos chamados para cuidar de vidas, cuidar de pessoas, discipular através do nosso testemunho. Nós temos que ser transformados para discipular vidas, para ensinar pessoas a ter uma vida bonita que agrada a Deus, através da nossa vida. E mutuamente eu estou aqui, Deus preparou pela misericórdia para me incentivar os irmãos a perseverar na fé, com esses exemplos que são dados na própria palavra de nosso Senhor Jesus. E aí, é lindo, essa palavra aqui é linda. Aí vai falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, aí ele vai falar de José, aí ele vai falar de Moisés, que Moisés andava como um vento invisível, e vai falar assim uma coisa muito tremenda, que Moisés ele preferiu sofrer com Cristo do que ficar na casa de Faraó. Aí você fala: mas na minha Bíblia Moisés está antes, né? Não está depois. Por que ele preferiu sofrer com Cristo? Porque todos os que foram salvos antes de Jesus foram por causa de Jesus, e todos que foram salvos depois também é por causa de Jesus, obviamente. Porque o Cordeiro já tinha sido imolado desde antes da fundação de todas as coisas da terra. Na eternidade, o Deus que é triuno. Por que um Deus é triuno? Porque ele não precisou criar para poder amar alguma coisa.
ele já tinha um relacionamento de 3 pessoas e o amor sempre existiu pela eternidade. A única coisa que é eterna é o amor, porque o amor precisa de Glória a relacionamento. Deus, aleluia. Ele não é um Deus carente que precisou criar alguma coisa para ser adorado. Ele criou por causa da exuberância, do poder, que ele é poderoso. E ele já sabia que nós iríamos traí-lo antes, e ele já preparou um caminho. Por isso que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé tem que ter baseado em quê? Em Jesus. E a nossa fé tem que ser escatológica, porque nós cremos que ele vai voltar. Mas foi nos revelado a nossa cosmovisão, o jeito verdadeira, como nós vemos o mundo. Jesus vai voltar, e aqueles que não tiverem se reconciliado com ele vão para o inferno, lago de fogo. O inferno, a morte, o anticristo, a besta, vai ser jogado no lago de fogo. E aqueles que tiverem perseverantes na fé vão alcançar as promessas. Qual é a maior promessa de Deus? A vida eterna. Nós alcançamos a vida eterna pela fé, através de Jesus. Nessa noite, eu falo para os irmãos, nós temos que nos agarrar em Jesus. Ele é o fundamento da nossa fé. Não coloque outro fundamento que não seja Jesus. Jesus Cristo, o ressuscitado. Ele morreu, ele ressuscitou, o sangue dele é expiador, ele é o nosso sumo sacerdote que fez o sacrifício por si mesmo, por todos nós, o sacrifício de si. E nele, e quando nós estamos enxertados nele,